Olá, eu sou Ricardo Pirocini, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje é um contador de histórias que encanta milhões de brasileiros. Eu tenho o privilégio de receber hoje no Pretexto Agnaldo Silva. Agnaldo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Muito obrigado a você. Agnaldo, se eu fosse escrever uma novela sobre os bastidores de uma novela, quem seriam os vilões? Vou te dar algumas opções. Um diretor que não entende o texto do autor, um ator ou atriz que não se empenha no papel, a pressão pela audiência. Quais desses fatores são os vilões de uma telenovela? Olha, eu acho que todos esses são vilões, mas assim, eu acho que quando o diretor não entende o texto do autor, realmente é o pior que pode acontecer para a novela. E para o autor também, claro, né? Então, acho que essa é a coisa mais séria que pode acontecer numa novela. Já aconteceram casos comigo de diretor que ligava para mim e dizia assim, olha, essa cena que você mandou eu não sei fazer. Isso para mim é a morte da novela. A novela morre aí, né? Então, acho que isso é a coisa mais terrível. E aí você mudou no meio ou você foi com esse diretor até o fim da novela? Não, a novela estava bem adiantada e eu não queria provocar uma crise nos bastidores que ia prejudicar ainda mais a novela. E eu deixei passar. Ele acabou fazendo a cena, fez na medida do possível, mas eu vi que ele fez de má vontade, mas funcionou. Agnaldo, eu estou participando aqui da sua Masterclass, aqui em São Paulo, Masterclass 5, sobre seriados, né? Isso. E você tem feito isso há algum tempo e tem dedicado o seu conhecimento para transmitir para outras pessoas, né? Você não teve uma Masterclass na sua vida, né? Não, eu não tive. Na verdade, a minha Masterclass, como você viu, é puramente prática, né? Embora eu passe teoria, mas é prática. As pessoas aprendem a fazer fazendo. Né? Porque eu me ressenti muito disso. Eu fui levado para a televisão, não estava nos meus planos de vida, eu era jornalista e gostava muito de ser jornalista, e fui parar na televisão porque eu era repórter policial, iam fazer um seriado na Globo chamado Plantão de Polícia, que se passava numa redação de jornal, e o personagem, o protagonista, era um repórter policial, por isso me chamaram. E eu me ressenti muito disso, eu não tinha a base... eu não sabia como escrever um roteiro, né? Eu tive que aprender fazendo. Então, eu me preocupo muito com duas coisas. Primeiro, com o fato de que as pessoas que querem ser roteiristas não têm muita chance de aprender, né? E segundo, porque nesses meus 40 anos de televisão, eu acabei aprendendo um pouco a fazer isso, né? E aí eu não quero levar isso comigo para o túmulo, eu quero passar para outras pessoas. Ótimo. Por isso eu faço a Masterclass. Sensacional. Algum conselho você gostaria de ter recebido no começo de carreira, como roteirista, como autor, que você acha que teria feito diferença? Eu acho que sim. Eu acho que o conselho que eu daria e que eu não tive é assim, você precisa levar a sua profissão a sério, qualquer que seja ela. Então, há uma tendência de as pessoas pensarem, mas televisão não é uma coisa séria, é seríssimo. Porque um órgão de comunicação que atinge 60 milhões de pessoas é uma coisa seríssima. Muito sério. Né? Você tem que levar muito a sério o que faz e ter muito cuidado com o que diz, né? Porque você está falando para 60 milhões de pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Né? De um tempo para cá, a direção de dramaturgia da Rede Globo foi assumida pelo Silvio de Abreu, um autor de novelas. Isso. Mudou alguma coisa na sua relação? Você acha interessante ter um autor de novelas agora como coordenador dessa área? Olha, eu acho interessante porque quando você tem um executivo, né, que não entende necessariamente do assunto, é muito mais complicado de você se fazer entender, né? Já com um profissional, com um colega de profissão, você sabe que ele vai perceber imediatamente as suas intenções. Quando você entrega uma história, ele vai perceber que aquela história pode render ou não uma novela, né? E até dizer isso, quando não, ele pode dizer porque ele tem autoridade para isso, né? Então, eu acho muito bom que seja um autor de novelas hoje que cuida da dramaturgia da Globo. Claro que não poderia ser qualquer um, mas o Silvio tem uma experiência enorme, né? Então ele faz isso muito bem. É um craque. É um craque, pois é. Agnaldo, alguma novela sua você gostaria de reescrever? Fala assim, se tivesse um remake, você gostaria de reescrever alguma novela sua? Eu já fui muito tentado, quer dizer, eu mesmo me tentei. Às vezes eu penso, eu queria tanto reescrever Tieta, mas eu acho que a novela
é como o jornal. Não existe nada mais velho amanhã do que o jornal de hoje. E eu acho que a novela, ela vive, ela funciona quando ela entra no ar naquele momento exato, quando as pessoas querem ver aquilo e aí elas têm acesso e veem. Depois, quando você faz uma segunda versão, já não é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que uma segunda Tieta já não seria como a primeira, que continua passando aí e continua atual, né? Que faz sucesso, o Faz pessoal sucesso. continua gostando, Pois né? é. Redenção para Jó. Uhum. Esse livro é um livro da sua autoria, você Isso. tinha 16 anos, 16 anos, né? E aí eu vi uma entrevista sua em que você conta que você escreveu um anexo para você carta. entregar uma carta, né? É porque naquela época você mandava as coisas todas pelo correio, Isso. né? Datilografava. E você recebia telegramas. Hoje em dia ninguém sabe o que era isso. Ninguém sabe. E eu me lembro que eu quis chamar a atenção dos editores para o meu livro, né? Porque eles recebem originais que eles encorjam. Não... Claro. E aí eu mandei uma carta que começava assim. Eu tinha 16 anos, era muito atrevido. Começava assim: eu sou um caso raro de precocidade e intuição. Os caras foram correndo ler o livro. Que garoto metido é esse, né? E aí publicaram o livro. E eu recebi a notícia através de um telegrama, assim. Um mês depois, me chega um telegrama em casa, eu abro, é da editora, que eu morava em Pernambuco, dizendo: vamos publicar seu livro. Quer dizer, deu certo. Sensacional. E assim, dramaturgicamente, o telegrama é muito mais legal do que o WhatsApp, sim, né? Pois é, eu acho que uma das coisas as grandes inimigas do folhetim, da novela atualmente, são justamente a internet, o pendrive, né, entendeu? Porque, e o celular, né? Porque o celular você manda o WhatsApp, né? Evita o conflito, né? Evita o conflito. Mas, ó, eu queria falar dessa sua dedicatória, como você começa, que eu achei interessante. Você falou assim: eu sou um caso raro de precocidade e intuição. Se hoje eu fosse perguntar para o Agnaldo Silva, como é que você completaria essa frase? O Agnaldo Silva de hoje é um caso raro de teimosia. De teimosia, porque realmente essa profissão não de roteirista, mas a de novelista, é uma profissão assim muito difícil, entendeu? E muito estafante, muito estressante, né? Quer dizer, as pessoas veem muito brilho, assim: o cara escreve novelas, é famoso, não sei o quê. Não. Você trabalha muito, você se mata, sabe? Você não sabe muito bem o que é que vai sair dali, pode funcionar, pode não funcionar. Então, eu acho que é preciso, além de ter paciência, é preciso ser teimoso. Então, um teimoso que vale a pena, né? Tem valido a pena a sua teimosia, né? Vale a pena. A satisfação de você ver as pessoas comentando a sua novela, todo mundo falando, é uma coisa que vale a pena. É né? sensacional. Isso vale mais que ouro. É verdade. Vou pedir, Agnaldo, para você fazer um rápido comentário. Pode ser de uma curiosidade de bastidor ou alguma sensação que você viveu na época de alguns dos seus sucessos. Bom? Tá. Vale tudo. O que te vem à mente quando vale tudo? Olha, vale tudo, me vem à mente as diferenças de horários que eu e o Gilberto Braga tínhamos. Porque o Gilberto acorda, pelo menos acordava naquela época, às 4 horas da tarde, né? E eu ia dormir às 11 da noite. Então, era como aquele filme O Feitiço de Áquila. A gente, para se encontrar, era um drama, entendeu? Então, eu me lembro muito disso na novela, porque a gente trabalhava juntos, mas em locais diferentes e não nos mesmos horários, jamais. E sem internet. E sem internet, né? Tinha alguém que levava envelopes e trazia envelopes, era assim que a gente trabalhava. Tieta, Agnaldo. Tieta foi uma coisa muito engraçada, porque quando me chamaram para escrever Tieta, ia entrar no ar uma novela da Glória Pérez, que era Barriga de Aluguel, que já estava em produção. E aí me ligam, o Daniel Filho me liga e diz: olha, você vai escrever a próxima novela das 8. E eu pensei: claro, que não tem problema. Qual é? Aí ele falou: mas é Tieta, é baseado no livro de Jorge Amado. Eu falei: tudo bem, eu escrevo, vou comprar o livro agora. Eu estava em São Paulo, não tinha o livro na minha casa aqui, tinha no Rio. Vou comprar o livro agora, vou começar a ler e depois a gente conversa. Ele falou: não, mas você tem que entregar 20 capítulos daqui a 2 meses. Eu falei: como? A novela, mas não é a novela da Glória? Não tem a novela da Glória antes? Ele falou: não. A novela da Glória ficou para depois. A que vai entrar é Tieta e é você quem vai escrever. E você tem 2 meses. Isso foi uma loucura, né? Mas eu fiz. E como fez? E olha como fez. A Indomada. A Indomada foi uma novela pernambucana, né? Eu sou pernambucano. E da zona da mata, da cana-de-açúcar.
E eu sempre quis fazer uma novela sobre essa coisa da decadência das usinas de açúcar em Pernambuco, né? E é uma novela que me é muito cara, porque talvez seja a novela que eu mais gosto, das que eu fiz. Foi num período muito bom da minha vida, assim, inclusive em que todas as coisas davam certo e a novela deu certo, então foi muito bom para mim. Que bom. Senhora do Destino. Senhora do Destino foi a minha virada como roteirista, porque eu vinha fazendo uma série de novelas assim, no realismo fantástico, né? E eu pensei, não, eu preciso provar para as pessoas que eu sou capaz de fazer uma novela realista, né? E aí usei muito a história da minha mãe, que se chama Dona Maria do Carmo Ferreira da Silva, como é o nome do personagem. Usei muito a história dos nordestinos, porque eu sou nordestino e conheci muita gente que veio para o Rio para tentar a vida e se deu bem, alguns se deram mal. E eu resolvi fazer uma novela sobre essas pessoas. E uma novela que se passa durante um dos períodos mais difíceis da vida brasileira, que foi o mês em que foi decretado o ato institucional número 5 pela ditadura, né? E a novela foi um sucesso, quer dizer, e eu provei que podia sair daquele universo meu do realismo mágico e fazer coisas realistas. Foi um sucesso estrondoso, né, Aguinaldo? Foi. Porto dos Milagres. Foi outra história do Jorge Amado que eu adaptei, também me foi encomendada, não foi ideia minha, né? Eu hoje em dia gosto mais da novela, mas eu te confesso que eu entrei em crise, essa crise de ter que mudar, foi exatamente em Porto dos Milagres, porque eu achei que estava me repetindo muito. Estava fazendo aquela novela onde aconteciam fatos extraordinários, né? Porque assim, o realismo mágico é assim, mas eu te confesso que eu escrevi aquela novela um pouco duvidando da minha capacidade. Por isso que eu fiz depois Senhora do Destino. Né? Mas Porto dos Milagres foi um sucesso, foi um né? sucesso. Hoje em dia as pessoas, mas foi um sucesso. Mas para mim foi uma coisa assim que eu pensei, eu estou me repetindo muito, preciso mudar. Aí não tem jeito, né? Duas Caras, Aguinaldo. Duas Caras foi uma novela intermediária, porque eu fiz Fina Estampa, né, que foi uma novela que fez muito sucesso, e aí fiz Duas Caras, né, que tinha uns problemas de estrutura, eu reconheço que tinha, né, mas funcionou, né? Funcionou. E foi a minha segunda novela nessa linha realista, né? Que culminou com o Império, né? Que foi Império foi a passagem. Na verdade, Império já tem um certo pé no realismo mágico de novo, né? Que agora eu vou adotar no Sétimo Guardião, que é a minha novela que estreia agora em novembro. Muito bem. Vou propor uma brincadeira para você, Aguinaldo. Imagina que eu queira criar um autor de novela de laboratório, um robô. Mas aí eu quero pegar a característica melhor de cada autor. Vou falar alguns autores, você fala assim, das várias qualidades, qual que você pegaria desse autor para a gente montar esse autor de novela, tá bom? Da Glória Pérez, o que você extrairia dela? A loucura. Loucura, a imaginação louca e maravilhosa que ela tem. Do Manuel Carlos. Do Manuel Carlos, a sofisticação dos diálogos. Eu vejo as novelas do Manuel com o maior prazer, porque ele escreve diálogos como ninguém. Verdade. Do Gilberto Braga. Do Gilberto Braga, o conhecimento que ele tem da classe média brasileira. O Gilberto escreve muito bem sobre essa classe média ascendente. Ele tem um conhecimento profundo disso. E é um grande autor de folhetins. Né? Do João Emanuel Carneiro. Do João, eu escolheria a juventude. O João tem um futuro enorme pela frente, porque ele é um grande novelista, né? E é muito jovem ainda, vai escrever muitas novelas, né? Então eu gostaria de ter a idade dele e poder fazer também muitas novelas ainda. Do Valcir Carrasco. Do Valcir eu escolho atrevimento, porque o Valcir é muito atrevido, né? Você vê, ele acabou a novela, agora já vai fazer outra. Então, isso, e o fato de que ele domina muito bem também aquele universo dele, né? Embora ele faça incursões em outros universos, eu acho o Valcir um grande autor e acho que esse atrevimento dele é muito positivo. E não podia faltar do Aguinaldo Silva. O que a gente extrai do Aguinaldo Silva? A persistência. Eu persisto e acho que a coisa vai funcionar e sou obsessivo, né? Entende? Eu sou realmente obsessivo e levo muito a sério o que eu faço. Uma pergunta bem difícil, Aguinaldo. Vamos ver. Se por algum motivo, no meio de uma novela sua, você tivesse que se ausentar, qual desses autores famosos você entregaria uma novela para dar continuidade?
Se eu tivesse que me ausentar, e é engraçado porque eu penso muito nisso, porque eu não sou mais uma criança, eu tenho 75 anos. Eu penso muito nisso. Mas se eu tivesse que deixar alguém de plantão para me substituir, sem dúvida nenhuma eu escolheria o cara que foi meu grande parceiro durante anos, que é o Ricardo Linhares. É um craque. É um craque. Vou fazer agora só os títulos de 3 perguntas e você escolhe uma, tá? Não tem a ver exatamente com o título, é só uma brincadeira. Pergunta o outro, pergunta 2 caras e pergunta laços de sangue. Você escolhe uma dessas e eu faço a pergunta. Laços de sangue. Laços de sangue. Maria do Carmo foi a protagonista de Senhora do Destino, que foi inspirada na sua mãe. Algum personagem da sua obra foi inspirado no Joaquim, seu pai? Foi. O irmão da Maria do Carmo, que interessante. o Sebastião Feliciano, que aliás era o nome do irmão da minha mãe, era o Sebastião, entende? Mas na verdade eu me inspirei no meu pai. Você usou o nome do seu tio e a personalidade do seu pai. Meu pai, Que bacana, que bacana. Um autor que você gosta muito, que eu li, é o Dickens, Charles Dickens. Isso, né? Tem uma frase famosa dele que diz assim, ó, nunca nos devemos envergonhar das nossas lágrimas. O que te faz chorar, Aguinaldo? Eu sou muito emotivo, eu choro muito, né? Às vezes até uma cena de novela me faz chorar, né? Mas o que me faz chorar mesmo é quando eu vejo uma criança em estado de sofrimento, assim, por exemplo, uma criança que você vê na rua completamente abandonada, né? Isso me faz chorar, eu fico muito emocionado com isso, né? Eu acho que a gente não dá muita... O Brasil tem esse defeito gravíssimo, é um país que tem uma população muito grande, mas que não dá muita atenção às crianças, né? As crianças, eu digo, carentes, né? Então, o que mais você vê é criança na rua, né? É uma coisa terrível isso me deixa muito triste. E o contrário, o que te deixa feliz, que você ri, o que te faz rir? O bom humor. Você vê que as minhas novelas todas têm essa característica. Todas. As histórias são sérias, mas a maneira como eu abordo essas histórias é sempre bem humorada. Eu acho que a vida é muito engraçada, né? Apesar da tristeza de alguns acontecimentos, a vida é sempre muito engraçada, né? É uma marca sua, essa, uma marca, né? Para finalizar, Sétimo Guardião, a próxima novela aí das 9. Você tinha dito que não gostaria mais de escrever sobre realismo fantástico. Isso, o que te fez mudar de ideia, Aguinaldo? O fato de a realidade não só brasileira, mas a realidade do mundo em que a gente vive, está muito mais forte do que a ficção. Não dá para você ser realista nesse mundo, porque o próprio mundo é tão... Né, os acontecimentos são tão terríveis, que eu resolvi voltar para o realismo mágico, entende? Para o fantástico, né? Uma maneira de sair um pouco desse mundo terrível em que a gente vive. Você contou para a gente aqui na Master que você reescreveu o primeiro capítulo quantas vezes? Olha, eu reescrevi muitas vezes, pelo menos umas 10 vezes ou mais. Porque eu sou meio obsessivo com o texto, entendeu? E o computador permite isso, né? Eu sinto um prazer enorme em reescrever, mas chega um ponto que você tem que parar, senão desanda. Né? E qual que é um primeiro capítulo perfeito, Aguinaldo? O que tem que ter no primeiro capítulo? O primeiro capítulo perfeito é aquele que apresenta, que claramente ao telespectador, a história que vai ser contada. No final dele, ele sabe qual vai ser a história. A partir daí, ele está preso. Né? Se chegar no final e ele não souber muito bem, mas qual vai ser a história? Aí não adianta. Esse é o primeiro capítulo perfeito. É aquele que entrega a história ao telespectador. Aguinaldo, foi uma honra poder conviver com você esses dias. Um prazer essa entrevista. Ótimo. Você tem feito um trabalho que marca a vida das pessoas. A gente percebe aqui no convívio com as pessoas que te admiram, tem uma distância até protocolar, exatamente, né? Exatamente, eu até procuro quebrar isso. E eu me empenho muito, você vê que não é uma coisa burocrática, eu faço isso com absoluta sinceridade e com muito interesse. Eu quero ver as pessoas progredirem. Eu sei que é uma carreira difícil, a carreira de roteirista, né? Mas eu procuro pelo menos dar uma base para as pessoas, né? Inclusive uma base profissional, para que elas saibam como se movimentar nesse meio, né? Entende? Olha, só tenho que te agradecer por tudo, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado você. Isso aí, pessoal, a gente fica por aqui e volta em breve com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais.